sua carteira de cobrança em um só local. Enriqueça informações e priorize inadimplentes com tecnologia de ponta. Torne o seu processo de cobrança mais inteligente com o Assertiva Recupere. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu queria dividir um assunto hoje com vocês que eu tenho ouvido falar bastante no mercado e que é um ponto que eu já coloquei em outros vídeos como sendo um dos dois pontos principais que eu entendo serem os maiores desafios da área de cobrança hoje. E dividir com vocês um ponto que eu tenho começado a perceber e através de uma pesquisa que a gente começou a fazer também com algumas empresas para pessoa jurídica, a gente tem visto que muitas empresas têm objetivado a ouvir o cliente e perguntar para ele, tá, se você não pode me pagar então o valor que a gente está acordado, qual condição você pode pagar, né? Que plano você pode ter? É óbvio que isso não é a sua grande maioria, mas a gente tem ouvido algumas empresas que estão colocando e tendo essa como uma posição. Existem ainda muitos desafios nessa pergunta, né? Porque num processo de cobrança massificado, aonde eu tenho um plano de negociação lá que está estabelecido, uma quantidade máxima de parcelas, parcelas iguais, uma determinada entrada, percentuais de desconto, fica um pouco complexo eu aceitar qualquer coisa, né? E, por exemplo, isso eu também tenho falado em alguns momentos, né? Eu posso dizer para um cliente e falar, pô, como é que você pode me pagar? Né? Você me deve aqui R$ 400, como é que você quer me pagar isso? O cara pode falar para mim, pô, cara, eu quero pagar 4 parcelas de R$ 100, mas eu queria pagar 4 parcelas semanais, uma parcela cada semana, porque eu recebo semanal e se não for assim, eu não consigo juntar R$ 400. E aí, meu sistema está preparado para isso? Né? A gente conhece que a maioria dos sistemas no Brasil hoje estão preparados para parcelamentos mensais e não semanais. Então, esse não é um assunto novo, não é um assunto que eu falo a primeira vez, mas é um assunto que é importante a gente já começar a pensar, porque eu, na verdade, tenho que começar a ser criativo nos planos de parcelamento. Né? Então, por exemplo, outra situação. Olha, eu te devo R$ 1.000. Eu queria te pagar R$ 100 agora, queria te pagar 500 o mês que vem e o restante eu queria parcelar em mais 10, em mais 5 vezes, por exemplo. Não fiz uma conta aqui, enfim, não é esse o objetivo. Mas são parcelas que não são iguais, são parcelas, inclusive, maiores, menores em determinado momento. Eu pergunto, você tem sistema para isso hoje? Não tem, a maioria não tem. Então, esse ponto que é perguntar para o cliente como é que ele pode pagar, é um ponto que a gente vem falando, né, que a abordagem de cobrança tem que mudar, a forma como eu converso com o meu cliente tem que mudar, né, mas a gente também tem que pensar o que a gente tem do lado aqui dentro de casa, que sistema a gente tem para fazer essa ação. Né? Que sistema a gente tem para suportar isso? Se eu tenho um cara que não tem renda, se eu tenho um cara que não consegue me pagar, por que eu antes eu não procurava ouvir ele? Eu não procurava entender qual plano ele tinha para pagar? A gente não tinha um foco de dar um tratamento tão particular para ele, né? Porque a gente achava que, de repente, mas o cliente tem que se adaptar ao meu plano, tem que se adaptar à minha situação. Né? E venho falando isso há muito tempo. Eu, empresa de cobrança, tenho que criar alternativas e meios para que esse cliente me pague e eu possa manter o cliente na minha carteira. Né? Então, aqui está um ponto aí no sentido de te questionar, né, o quanto a gente está fazendo diferente, o quanto a gente está tendo que pensar fora da caixa, né, para que a gente possa arrumar alternativas para sair dessa crise hoje, né, e o quanto que é diferente isso no momento de alta inadimplência, que a gente podia ter pensado exatamente nisso. Fato, se a gente não pensou, não pensou, agora a gente está tendo que encarar isso, é hora da gente fazer diferente, repensar nossos processos, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode criar em termos de alternativa para beneficiar, e aí beneficiar não significa dar de graça, de maneira nenhuma, mas beneficiar e criar planos de pagamento
factíveis e que atendam o meu cliente na Adimplente. Era isso, galera. Não deixe de assinar o canal, tem o link aqui no cantinho, né? Não deixe de curtir o vídeo e sempre deixar aí sua mensagem e a gente poder ter aí novas oportunidades, novos assuntos. Então, faça a sua sugestão. Até a próxima. Muito obrigado.